Boa tarde, bom dia ou boa noite. Bem-vindos mais uma vez ao Tais Backstage. O Tais Backstage é o nosso programa de podcasts e conversas aqui da Tais. Essa é uma das nossas sessões nas quais a gente conversa aqui com convidados que têm a ver com a indústria da música, dos quais são aqui do nosso círculo de amizades e profissionais que trabalham com a gente. Hoje eu estou aqui do meu lado com meu querido Rafa. Fala, E aí, Johnny, Rafa? tudo bem? De novo, a dupla dinâmica. É, E hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa muito maneira, muito especial, que, pô, tava animado para fazer esse papo com ele. E eu, particularmente, conheço ele desde que eu tenho 12 anos. Não sei se você se lembra, a Mário se lembra com certeza. Esse aqui é o Com Mário certeza. Luthier. Como é que você tá, irmão? Obrigado por ter vindo, muito obrigado. Bem-vindo, mestre Mário. Eu lembro até hoje, o meu irmão tinha guitarra e eu tocava baixo. Aí o Mário ia lá pra casa cuidar das guitarras, fazer manutenção, consertar. E aí eu era pequenininho, eu acho que nem tinha instrumento ainda, eu ia ficar enchendo o saco dele enquanto tava limpando a guitarra do meu irmão, né? Pá, tem tempo pra Pô, caramba. cara, eu devia ter uns 12 Eu vou anos. te falar, eu tenho muito cliente meu, que eu comecei a atender com idade tenra mesmo, né? Com 9, 10 anos, né? E eles me procuram até hoje, então são coisas que eu atendo assim com um certo carinho, né? Porque tem um vínculo muito mais forte do que só um cliente, né? A Sim, gente tem uma história, um passado, é muito legal, com isso é muito certeza. bacana. E se você tá precisando de um luthier e mora no Rio de Janeiro, cara, fala com o Mário que ele Pode ser em São definitivamente Gonçalo também, São Gonçalo, Niterói, eu no atendo estado do Rio de Janeiro, é só falar com ele que, cara, a exatamente. gente recomenda, ele que faz tudo aqui da Tais, e, pô, maravilhoso. E, pô, Mário, de novo, um prazer ter você aqui. E a gente sempre começa aqui o papo meio falando como é que você foi introduzido à música, como é que começou seu caminho na música, se foi sem querer, se você foi procurando, como é Bom, que... é uma história longa, hein, Mas tá com tempo, porque eu né? tenho 58 anos de idade, né, e meu primeiro contato com música, assim, música para produzir, assim, de forma eu expressar minha música e não ouvir a música do rádio. Ouvir música de rádio a gente ouve desde pequenininho, mas na escola eu comecei com a flauta doce e eu estava inclusive vendo um outro podcast que estava rolando aqui antes, né, de uma professora de música falando sobre a flauta doce. E aí eu parei para pensar numa coisa que assim, que eu tenho na minha cabeça sobre instrumentos de sopro, né, que eu estava até conversando com um amigo aqui. O instrumento de sopro, ele é impulsionado pelo pulmão, e nenhum outro instrumento é. Só piano é na mão, guitarra é na mão, percussão é na mão, né, mas qualquer instrumento de sopro é impulsionado pelo pulmão, e o pulmão está do lado do coração. Então, é um instrumento que ele tem mais expressividade, tem mais swing, tem um borogodó diferente. Todo instrumento de sopro, ele tem um atrativo muito grande em questões místicas até, entendeu? E eu conheço muitos guitarristas que vão ao sopro para desenvolver mais a sua guitarra. Por quê? Porque nos guitarristas, normalmente, você não tem certa expressividade que você tem no sopro, que é muito mais diversa, muito mais colorida do que no instrumento guitarra, entendeu? Então é um desafio, às vezes, para os guitarristas, né? Conseguir tirar um solo de sax na guitarra, conseguir tirar um solo de trompete na guitarra, entendeu? Essas coisas, elas desenvolvem mais o Exclusividade, guitarrista. fraseado, né? É um desafio a mais para o guitarrista, né. E é um desafio legal, porque você fazer isso, né, você consegue expressar melhor o seu som do que se você não tiver nenhum tipo de agregado, né, uma informação maior. Vamos dizer, sair do instrumento guitarra para ir para o instrumento sopro é uma coisa, né, uma evolução, né, mas você pode se manter na guitarra, né. Bom, aí eu comecei com a flauta doce. Na época da escola. Tudo isso foi para falar que eu comecei. Flauta doce era um instrumento muito bom, eu gostava, e eu sempre fui músico de ouvido. Eu recebia as
partituras da professora, né? Eu aprendia pela partitura e quando eu aprendia, terminava aquilo ali, eu não usava mais partitura porque eu estava tocando de boa. E aí a minha professora viu isso, né? E falou assim, cara, pô, esse eu vou separar. E aí tinha eu e mais uns 4 ou 5 que a gente recebia, às vezes, uma atenção diferente da professora. E quando tinha apresentação da escola, eu e esses outros caras, a gente ficava na frente, sem partitura. Por quê? Porque nas costas da gente ficava presa a partitura de quem estava lá atrás. Porque a gente não precisava. Então, essa era uma galera que já tinha um ouvido mais treinado e tal. Né? E isso, depois disso, o tempo foi passando e a minha vida mudou para vários outros tipos de coisas, né? Eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E o trabalho que eu tinha era uma coisa muito comum, era balconista de loja, né? Mas com o tempo eu fui trabalhar com música também, né? E eu sempre tive um apreço muito grande ao estilo musical rock and roll, né? Desde criança, né? Eu comecei ouvindo mais dance music e tal, que era moda na época, mas quando eu ouvi AC/DC, cara, falei assim, pô, é isso aí que eu quero ouvir. Foi o primeiro disco de rock legal que eu ouvi, foi AC/DC, né, Back in Black, em 1981, se não me engano. O disco tinha sido lançado, mas não tinha chegado no Brasil. Eu tinha um amigo meu que a mãe dele trouxe um da gringa. E ele era o único cara da rua que tinha aquele disco, né, cara? E uma vez ele me convidou para ir escutar. Pô, caraca, eu me lembro até hoje. Eu me arrepiei quando eu ouvi aquele som. E, assim, não é a melhor banda do mundo, nem não é a banda que eu mais gosto, mas é uma das, sabe? Mas foi a que me deu aquele estupim, né? O que eu acho maneiro pensar é que essa experiência, a gente mesmo já até viveu um pouco. Essa experiência que ele estava falando é uma experiência que era muito normal, especialmente no Brasil. Tipo, lançou uma música de um cara muito maneiro, pô, AC/DC, e não chegou no Brasil. E aí, tipo assim, a escassez. Você tinha que conhecer alguém, ser amigo de alguém, ele tinha que te convidar para ir ouvir. Então fica muito mais especial, né, quando você de fato escuta. E nós temos uma diferença de geração que aumenta ainda mais esse problema. O meu era CD. Né, no meu caso, final dos anos 70, né, de 75 para lá, até o início dos anos 80, tudo que você precisava de música da gringa tinha que vir de fora fisicamente, não tinha internet. Então, ou você tinha um amigo que comprava o disco lá fora, ou um big boy da vida que tinha um contato lá fora que mandava 10, 20 discos que eram lançados naquele ano e o big boy começava a falar no programa de rádio dele, né? Ele foi um dos grandes disseminadores do rock and roll nessa época. O Big Boy era um radialista? O Big Boy foi um dos caras mais feras nessa praia de divulgação de música. Mas na nossa época, inclusive, nos anos 90, a fita veio nos anos 80, né? Então, na nossa época, já era fácil de você... Pô, não era fácil. A fita cassete tinha nos anos 70 já. Não, mas era acessível, todo mundo tinha na nossa época. Tipo, não era uma coisa que, tipo assim, o que eu tô falando na minha época, você podia esperar a música tocar no rádio e tá lá pronta com a fitinha. Assim que tocou, plim, já vai. Ripado CD, bota o CD e grava o CD. Exatamente. Aí você conseguia ter pelo menos a música, que já era tipo assim, meu irmão, ó, tem essa música, ninguém pode mexer nesse disco. Flags, né? O chato era no final da música, o cara vinha com a vinheta da rádio e você, puta. Cortava bem no fade-out da parada. Pausa assim, com uma raiva. Pô, tinha que falar a vinheta agora, cara. Pô... Mas tinha muito isso, era muito legal. E aí, o que acontece? A minha vida com música, né? Ela só veio ficar mais latente mesmo quando eu comecei a trabalhar numa loja de música em Ipanema. E nessa loja de música, o dono da loja, que era um grande amigo, não era só um patrão, né? Ele me colocou para fazer um curso com o João Gravina. Incrível. Quem é João Gravina? Desculpa. Eu fiz João Gravina, na minha opinião, um dos 5 melhores luthiers do Rio de Janeiro. E ele fez um curso aqui e tu foi lá... E aí eu fiz o curso com o João na Inconcert. Que maneiro. Entendeu? Esse curso era para saber
né, ajustar uma guitarra, basicamente, sem muitas ferramentas, uma coisa que eu pudesse fazer, né, em qualquer instrumento e de forma fácil. Deixa eu tomar uma águazinha. Claro. Mas ele me abriu os olhos para uma série de coisas interessantes, entendeu? Que eu podia fazer muito mais do que só regular a guitarra. Eu, quando eu era garoto, eu adorava desmontar os meus brinquedos. Eu destruía carrinho pra caramba, botava eixo de roda grande num carrinho pequenininho, sabe? Só para ver ele ficar com um jeitão de bugre. Então, eu sempre mexia nas minhas bicicletas, cara, sempre tinha ferramenta, cara, eu sempre futucava tudo. E quando eu vi que a guitarra tinha espaço para mexer, que aquilo ali não foi um deus que montou, foi o homem que fez, então eu também posso mexer, né? E aquele curso me abriu os olhos para uma coisa muito bacana, que poderia até virar uma profissão se eu quisesse no futuro, né? Mas na loja, o que eu fazia era a manutenção dos instrumentos da loja. Chegava um estoque de guitarras, eu pegava uma por uma, conferia e, né, com a informação que o Gravina me passou no curso, eu conseguia ajustar tensor, ajustar oitavas, altura do braço, verificar se a parte elétrica estava em ordem e pá, botar o instrumento lá pendurado. Então vendia muito a guitarra. As guitarras reguladas saíam mais rápido do que se eu botasse uma guitarra sem ajuste nenhum. Era aquela loja que era naquela galeria de Ipanema no terceiro E andar, que depois virou uma coisa isso, era no terceiro andar, do Você lado tá da ligado? Qual era o nome? Inconcert. Songs Ipanema. Songs Ipanema. Eu Era acho do que eu lado da lembro disso. Inconcert, Era do né? lado da É que tem um Inconcert. Ah, tá. Cara, E aí, Era ali? é, Eu sabia. era ali, pô. Foi lá durante pô, mais de 20 anos, né? eu trabalhei lá, vamos dizer, um ano e pouco, e aí depois desse um ano e pouco, quase 2 anos, a loja progrediu bastante, né, no sentido de movimento, né, de alcance de metas, e aí o dono da loja resolveu alugar uma no térreo. E aí a loja do térreo tinha uma quantidade bem maior de equipamento, né, principalmente computer music, que era a praia do dono da loja, né, Miguel Raton, não sei se vocês conhecem, chama-se Miguel Balussier Raton. Ele é especialista em tecnologia MIDI, engenheiro eletrônico, né, e um dos caras mais requisitados de estúdio, né, nesse Brasilzão todo, né, que ele vai em qualquer lugar do Brasil, pelo menos estava indo, não sei, né, Miguel? Desculpa se eu estiver dando a informação errada, mas ele ia nos estúdios, se você quisesse ter uma consultoria, né, vamos dizer, um período dele ali em análise do teu trabalho, do teu estúdio, como estava funcionando tudo, era só pagar, claro, né, a estadia do cara lá, a viagem e o curso que ele ministraria ali, né. Então muito estúdio deu uma guinada graças ao Miguel. E o Miguel foi o responsável por eu ser luthier hoje, não foi o João. O João só me ensinou o início da história, né, mas o Miguel me incentivou, o Miguel deixou eu começar a trabalhar com regulagem dentro da loja, né. Eu fora do horário de expediente, eu fazia serviço para mim, né, para os meus clientes, e é ali que eu comecei mesmo a trabalhar. Isso no de 1996, 97, né. Nesse período, eu estava já trabalhando com regulagem de guitarra. E aí em 99 ou 98, não lembro agora, a loja fechou, né, e eu abri uma oficina no Leblon, no número 1175, que é uma galeriazinha, aquelas galerias que tem oficina de bicicleta, coisas assim Tabacaria. bem, tudo misturado, era uma oficina, uma galeria mais simples. E eu trabalhei um ano ali, né, como eu tinha muito cliente na Gávea e no Leblon, tinha muito movimento. Mas chegou no final do ano, meu movimento diminuiu bastante, eu tive que entregar a oficina, e aí eu fui trabalhar em loja de instrumento musical de novo. Foi quando
o Fernando Clark, que era diretor da Inconcerts, ele me resgatou desse lance de trabalhar em loja. Ele falou assim, pô, cara, você é um baita luthier, vamos fazer uma parceria, né? Você não quer trabalhar lá na Inconcert? Aí eu, poxa, adoraria, né? Aí eu saí da loja onde eu estava trabalhando, fui lá para a Inconcert, vi o espaço e vi como é que ia ser essa parceria. E eu fiquei 15 anos ou mais na Cara, foi muito tempo. Inconcert, trabalhando lá. Desenvolvi muito o meu trabalho de luthieria. Por quê? Porque, estando perto do cliente, você recebe coisas, às vezes, que você não veria em lugar nenhum, principalmente ali na Zona Sul, né? Muitos instrumentos clássicos incríveis que eu, sabe, só consegui fazer serviço neles ali na Inconcert porque estava ali do lado, né? Ipanema estava perto de todo mundo que tinha por ali como músico profissional e tal. Então, eu tive o prazer de ver muitos instrumentos irados, assim, coisas muito bacanas. E também tive muitos desafios. O que era um desafio? Às vezes o cara chegava com um instrumento que ele falava assim, cara, eu já levei 2 luthiers e eles se negaram a fazer esse trabalho, porque disseram que não vale a pena. Aí eu olhava, se eu via que tinha condição de fazer, eu fazia. Então, isso me diferenciou por um tempo, né? Tinha muita gente que levava instrumento bem ruinzinho para mim, para fazer coisas que os outros não faziam e eu acabava fazendo. Não era todo mundo, tá? Porque o que que acontece? O pessoal na Zona Sul, geralmente eles procuram quem está por ali. Eles não vão muito longe, mas se eles fossem lá no centro do Rio, ou então, sei lá, na Zona Oeste, eles iam achar algum luthier que fosse pegar o serviço, entendeu? Sim. Só que a galera da Zona Sul, eles são mais elitistas em alguns aspectos e selecionam mais o que eles querem fazer, né? Mas eu não, eu pegava o que vinha, entendeu? Claro que isso me trouxe uns problemas, mas foram coisas que eu consegui contornar. Um desses problemas foi um cliente que queria que eu fizesse um serviço numa máquina médica. Ih, É, uma máquina para diagnósticos. Que isso. É. E aí, o serviço que ele queria não era nada assim, assim, nada complicado, perdão. Era pintar a tampa da máquina. Aí eu falei, pô, cara, o cara era fisioterapeuta, sempre ia lá na minha oficina, né? Ele trazia às vezes um violão ou outro para fazer serviço, aí eu resolvi esse lance da tampa. A tampa não ficou legal porque o material dela não aceitava tinta, eu tive que repintar, deu um trabalhão danado. Mas aí no final das contas o cara deu um tempo. Mas a tampa estava lá, pintada do jeito que deu, porque o que que acontece? Existem materiais que eles não são porosos o suficiente para poder absorver a tinta. Por mais que você lixe, por mais que você dê acabamento, a pintura daquela tampa tinha que ser eletrostática. E eu não tenho máquina de pintura eletrostática, que é um armário do tamanho desse uma coisa estúdio, de indústria, né? entendeu? É, uma coisa enorme, entendeu? Então, aí ele começou a trazer uns violões para me fazer, tipo, 3, 4 violões, né? E ele falava assim, cara, você faz esses aqui, até quando você pode me entregar? Aí isso aí fica por X e eu entrego no prazo tal. Aí ele chegava, porra, por X, eu tô trazendo 4 instrumentos para você, faz um preço melhor para mim. Pô, dá uma descida legal. Aí eu dava uma descida legal mesmo, para poder, né, o cara porque, poxa, a gente quando trabalha com um músico que tem muitos instrumentos, a gente fecha por pacote. Eu, pelo menos, eu fecho assim. Eu fecho por pacote. Eu não fecho instrumento por instrumento. Porque senão o cara vai pagar uma fortuna no meu trabalho. Sim. Entendeu? Então, ali eu vejo mais pelo meu tempo do que pela quantidade de instrumentos. E aí eu fiz isso com esse rapaz. E aí, na outra semana, ele já veio com mais um monte de instrumento. E aí depois ele veio com mais um monte de instrumento. Aí eu fiquei uma pulga atrás da orelha, que esse cara tá sempre trazendo um monte de violão e nenhum igual, não é o mesmo, sempre violão diferente. Aí
uma vez ele mandou os donos dos violões buscarem o violão comigo, porque ele não estava podendo ir. Aí quando eles chegaram e tal, você vai acertar com ele e tal, mas não, eu já acertei com ele, entreguei os instrumentos. Aí eu perguntei para ele, para aquele rapaz que estava recebendo o violão, me explica uma coisa, quando ele te ofereceu o serviço, ele disse que era ele que ia fazer ou ele disse que ia terceirizar esse serviço? Aí ele, não, ele falou que era ele, a gente não sabia nem que era você e tal. Aí eu peguei o cara. Ele estava me terceirizando. Só que isso Pô, não é que legal. sacanagem, cara. Isso não é legal. Quando Não, você isso é trabalha feio pra caramba, cara. quando você trabalha com um instrumento musical, você está trabalhando com praticamente um filho da pessoa, entendeu? É uma parte sentimental. muito importante daquela pessoa, né? Porque o instrumento é o último amigo que sobra, cara. Se o cachorro te abandonar, você ainda tem o violão, Sim. entendeu? O cachorro não abandona, né? Mas, tipo, Não os amigos abandona. abandonam. Mas, Mas cara, tipo assim, instrumento, isso é muito real. Porque, tipo, quando você compra um instrumento bom, eu até vou perguntar isso pra você depois, mas quando você compra um instrumento realmente muito bom, o instrumento dura pra caramba. Você não, é tipo assim, verdade. eu tenho guitarra aqui que são boas, não são nada, tipo, nada de espetaculares, mas são ótimas guitarras que eu tenho há 30 anos. É, Que era a mesma guitarra que meu irmão, que você. exatamente. Inclusive, ele, semana passada, estava fazendo manutenção na guitarra que Não, ele e elas estão fazia cada vez com mais 12 anos. lindas, né? Isso é muito maluco. Ali fora eu peguei a guitarra, que é aquela que ficou na mão da tua mãe um tempo, né? E eu olhei ela contra o sol, a pintura dela tá toda rachadinha, assim, É. sabe? Ca- Cara, aquilo tem gente que paga mais caro por uma Cara, tem pintura um assim. conceito, tem um que conceito guarda japonês, eu não sei se é japonês, eu acho que é tipo assim, vamos dizer, se tem isso aqui quebra. Aí o Ocidente vai pegar e jogar fora, quebrou. Algumas pessoas no Japão pegariam a parte quebrada, botariam de volta e colariam em ouro. Com ouro. E aí isso faz ficar mais valioso Com do que a parada original, certeza. porque é única. Então, o que você falou, a forma que a pintura ficou depois de 20 e tantos anos, tornou um instrumento único. Exatamente. E isso é até uma pergunta que pode fazer depois, até porque você está falando no meio do negócio, mas, tipo, por que instrumento com madeira boa, instrumento bom, fica melhor? Saca? Tipo, Dura mais. e dura mais. Isso é uma loucura. Tipo assim, Isso é um processo de anos, né? Que a madeira vai sofrendo com o tempo. Ela vai secando, vai perdendo água, vai se aclimatando com o ambiente, né? E toda vez que você toca, você vibra o instrumento. E vibração é uma coisa que você sabe que movimenta tudo, né? Até a fibra mais fininha da guitarra, mais escondida, ela vai sentir desculpa, a vibração das cordas. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, atrito a nível microscópico ali acontecendo dentro Mas das coisas isso o tempo altera todo. a madeira. Por mais microscópico que seja, altera a madeira. E com o passar do tempo, essa alteração, né, essa coisa deixa o instrumento, a madeira do instrumento, como um instrumento e não só como madeira. Ele começa a ser só instrumento musical e deixa de ser madeira. Quando você vê, a madeira é boa, é mogno, é ash, é maple, são madeiras clássicas de instrumento musical. Por quê? Porque elas têm durabilidade, elas têm fácil manuseio, dá para trabalhar com as máquinas numa boa, você botar, né, nas tupias, nas CNCs, que elas recortam com uma facilidade muito grande. Quanto mais dura e densa a madeira, né, mais ela vai soar agudo e grave. E médio também, depende muito da densidade. Vamos dizer, as madeiras escuras que têm alta densidade, elas são equilibradas. Grave, médio, agudo delas vai sair beleza. Agora, as madeiras claras, elas têm baixa densidade ou média densidade. Então, elas matam um pouco do grave, ressoa bem médio e bem agudo, né? Mas isso, cara, é uma coisa que tem gente que discorda. Então, é um tema meio fora, assim, do contexto que a gente quer aqui. Porque se eu começar a entrar nesse assunto, vai ter gente depois que Vai vai ter falar no hater. podcast. Esse negócio aí tá errado,
né? Madeira é uma coisa assim que ela soa bem quando ela é de boa qualidade, né? Madeira, vamos dizer, compensado, não vale a pena usar, porque é um instrumento. Madeira compensada é feito com madeira boa, colada uma em cima da outra, né, em folhas, mas aquilo ali é compensado. Tem uma hora que o parafuso não vai mais pegar ali, entendeu? Porque ela se esfarela, entendeu? E ela não vibra igual. Porque são Ela vários não pedacinhos soa. colados, né? Há uma vertente, né, de profissionais que acham que o som do instrumento sai só do captador, que não tem nada a ver com madeira, né? Mas eu acredito sim que tudo tem a ver com madeira, com captador, com corda, com ferragem, tudo ali faz parte de um ecossistema que no final entrega um som específico, né? Você pega uma Les Paul e faz um solo do Les Paul, depois pega uma SG, que é do mesmo fabricante, com o mesmo material, mas só que é diferente, e faz o solo com a SG. São diferentes, o som é diferente. Pode ser o mesmo captador, as duas podem estar com aquele PAF do mesmo jeito, entendeu? São todas feitas de mogno, todas com a escala de Rosewood, as ferragens são iguais, mas o formato delas é diferente. Entendeu? A Les Paul tem um corpo grossão, né? Pesada, né? Tem uma densidade altíssima, né? Então, e ela faz o que? Ela entrega o som bem pá, na cara, né? Mas ela entrega bem grave, médio, agudo, ela tem uma resposta muito mais equilibrada. A SG, ela também tem esse som na cara, mas o som dela é médio e agudo, é mais brilhante, né? E tem menos sustain do que a Les Paul. Entendeu? Então, tudo muda no instrumento, tá? Madeira, captador, qualquer coisa que você modifique no projeto vai dar uma modificação no resultado final, que é o som, né? Dois extremos. Qual foi o instrumento mais sinistro, mais incrível que você já trabalhou, se você lembrar? E qual foi o instrumento que você achou que, pô, isso não tem jeito, é caso perdido? Mas que, no entanto, consegui resolver, porque eu Pode não ser, tenho caso perdido. Isso é bom. Nunca Aí, ó, tive. informação. Nunca Aí, ó. Ó o tive. corte aí, produção. Ó o Eu corte não, aí. Não aliás, tem perdão, caso já perdido. tive um caso perdido, sim. Umzinho Corta só. antes. Mas primeiro o caso mais Umzinho sinistro. só. E olha, eu me arrependo imensamente de ter começado a fazer esse caso perdido, porque se eu soubesse, eu teria avisado a pessoa, olha, cara, usa como enfeite, botar na parede e tal, porque eu não queria estragar, entendeu, o instrumento, porque ele estava realmente numa situação impossível de se guitarra ou resolver. violão? Era um violão. Violão. E era um violão que tinha que ir para a mão de um luthier de construção. Mas aí, como o cara era muito muito meu amigo, é aquele cara assim, cara, eu confio em você, toma aí, cara, tu vai resolver e tal, que isso aqui, tu ficou assim, tá, vamos ver se eu resolvo. Aí eu levei, era uma craviola da irmã dele, Janine? entendeu? A irmã do Marcelão. Cara, eu sabia que era o Marcelão. Eu sabia que era o Marcelão, cara. Eu tinha E certeza. esse caso infelizmente, foi um caso que eu não consegui resolver porque ela estava infestada de cupim. Puta. Mesmo Aí que é levasse foda. num luthier de construção, quando você falasse assim, cupim, o cara ia fechar a porta na tua cara. Acabar com o estúdio do cara. Cupim aqui não, entendeu? Então, infelizmente, não deu para resolver. Esse aí foi o que, vamos dizer, ficou realmente bem longe da minha ideia de solução no instrumento. E aí o que eu peguei, que era mais incrível, assim, o instrumento mais... Memorável, assim, de... Não, é uma instrumento. coisa que, sei lá, cara, pô, tem tanto instrumento foda que eu já peguei, cara, pra fazer. Mas eu tô pensando aqui, Esse é o tipo de coisa que tem mais de isso um, é com que é certeza. fogo, cara, tem muita coisa, cara, que às vezes eu pego, depois que eu termino o serviço, eu olho assim, caramba, cara, fui eu que fiz isso. Entendeu? Então, tem um instrumento, que nem é um instrumento muito top, assim, né? Mas eu digo pelo trabalho que ele me deu e o resultado final que ficou, né? É um baixo Rickenbacker
Janine, um Janoca, que é de um outro cliente meu daqui do Maitá, o... Pô, chama ele de Bolha Suja. E agora eu Nome de não presídio. lembro mais o Nome de nome presídio. dele. Não, eu comecei a chamar de Bolha Suja. É o dono do estúdio ali em cima, naquela ladeirona. Ah, é E o o nome Xandão, pô. é Alexandre, isso aí, Alexandre Pulse, agora eu lembrei. Aí ele pegou esse Rickenbacker, Mário, Ele tem um monte de instrumento irado. eu Ele tem só muito instrumento. comprei esse Rickenbacker porque você existe. Porque a situação dele tá uma merda. Olha, eu quero que você faça isso. Não tenho prazo, né, para entregar. E eu fiquei com o instrumento um tempão. Estava com N problemas, principalmente problemas causados por outros luthiers anteriores que fizeram merda e que eu tive que desfazer. Aí terminei, peguei o instrumento, comecei a tocar, falei assim, caramba, pô, isso tinha que ser meu, né? Ah, Pô, dá pra tocar um roubar. Motorhead legal nele. Ele tava com um som maravilhoso, muito bom. A pegada tava bem confortável, tava tudo muito legal. E aí eu entreguei o instrumento, ele curtiu pra caramba, mas aí ele falou pra mim, isso vai ficar aqui no estúdio, eu não vou usar muito porque eu toco guitarra, isso aí é pra quem quiser tocar. Eu falei assim, pô, isso vai ficar imobilizado. Ficar paradinho no rádio. É, e um outro instrumento que eu considero assim um instrumento histórico dentro da questão, né, instrumentos valiosos e com vamos dizer, um teor mais importante, né, dentro da minha história, seria a Telecaster do Rick Ferreira, Irado. que foi guitarrista do Raul, guitarrista do Erasmo, guitarrista de um monte de outros caras dessa época, dos anos 70, ele vivia dentro de estúdio gravando. Gravou com muita gente, principalmente mais com o Raul mesmo, né? E aí eu conheço ele já, assim, tipo, alguns anos. Foi apresentado a mim por um amigo meu, Emerson, que também era amigo dele, e meu cliente. E aí ele levou uma vez a guitarra lá para colocar aqueles copinhos que ficam atrás da Telecaster, Aham. que segura a bolinha e tal, né? Aí eu fiz o serviço, ele ficou junto, olhando e tal. A gente virou, assim, não amigo, mas, pô, respeitando o trabalho um do outro, né? Eu me considero amigo dele porque eu gosto muito dele como pessoa. Eu acho ele uma pessoa muito bacana. Mas ele é um cara muito querido, muito querido. E o instrumento dele, aquela Telecaster, aquilo ali tem uma história incrível, né? Porque agora entra aquela questão, né? Não sei se é verídico, mas todo mundo fala que é, né? Teve uma época que o Rick estava precisando de uma guitarra Fender, uma maciça, porque a guitarra dele é uma Viking, né? Uma Gretsch Viking que ele ganhou, acho que quando tinha 8 ou 9 anos de idade, entendeu? Do avô dele. Pô, legal, né? Que avô maneiro. Irado. Aí ele queria uma tele, um extrato, alguma coisa assim, tipo Fender, né? Mas ele não estava assim procurando e tal. Tava, né? Uma ideia. E aí ele, uma vez na praia, parece que o Lulu Santos chegou para ele e falou assim, cara, tu não estava querendo uma guitarra Fender? Aí, de repente, cara, se for uma guitarra legal. Então, tem um cara em Copacabana vendendo uma guitarra, uma Telecaster. E o preço dela, assim, de repente pode ser uma coisa legal, se você conversar com o cara e tal. E a guitarra tá com o tal de Andy Mills, que foi produtor do Alice Cooper e estava aqui no Brasil produzindo a Rita Lee. Na verdade, ele e a Rita ficaram, né, namorando um tempo. Mas ele estava produzindo Ovelha Negra. E o Andy estava precisando vender essa guitarra. Essa guitarra estava com ele, mas ele não era guitarrista. Então ele, pô, vou pegar isso aí e vou queimar. E aí o Rick foi lá, viu a guitarra, pô, se apaixonou pelo instrumento, pô, muito boa, guitarra ótima. E aí ele fechou o negócio, ficou com a guitarra. O Andy Mills, quando entregou a guitarra para ele, no case tinha o nome de dois caras que era do Model of Invention. Ih, Uhum.
E aí o Rick sabia, né, quem eram os caras e tal. E ele perguntou pro Andy, essa guitarra não é tua, né? Essa guitarra é desses caras, né? Ela, não, tudo bem, ela tá comigo, ela foi dada para mim. Ela era desses caras e essa guitarra, na verdade, foi o Zappa que comprou para dar de presente para ele. E eu não sei se a história é essa, é que ela entra aquela história, né? Pode ser vira lenda urbana. Sempre rola pode de- ser que de- seja uma lenda, uma fantasia, mas eu acredito que Cara, essas histórias, foi. às vezes, Porque, elas são tão doidas meu que elas irmão, são vou te verdade. falar, essa tele é espetacular. E ela é uma tele assim que tu olha assim, caramba, isso aí não é de agora, isso é antigo, muito antigo. E muito bem escolhida. Um instrumento fantástico. E aí, esse é um instrumento, vamos dizer que eu digo que tem um nível histórico muito foda, que Pô, maneiro. um dos que eu, E tu né? fez E o, manutenção nele. e o outro seria aquele Rickzinho da Janine, do Bolha Suja. Pô, irado. Não, e aquele Rick, cara, eu fiquei assim, absurdamente espantado com o resultado final. Porque, para mim, ele não ia sair tão retinho, tão perfeito como ele estava, né? Foi muita dedicação, E não é um muito jazz tempo. bass, né? É um instrumento mais com mais É, suas questões específicas. não é, e outra, cara, você tem que lutar contra empenos, contra problemas de colagem errada, sabe? Coisas assim que você, no final das contas, caramba, será que isso vai funcionar, cara? Será que isso vai dar certo? E no final funcionou tudo lindo, lindo, lindo. Pô, eu fiquei impressionado. Tem Mário, alguma tô pergunta? com uma outra dúvida aqui. Ah. Hoje em dia, com toda a situação da aquecimento global, desmatamento, essas paradas, eu imagino que esteja cada vez mais difícil para as empresas conseguirem as madeiras como eles conseguiam antigamente, né? Como é que existe? Isso é um problema hoje em dia? Bem grande. Fala um a- pouquinho, tipo, a a madeira boa tem que Gibson- construir, como é que se faz? A Gibson passou por um sinistro Flórida esses dias aí. Fale mais sobre Esses isso, dias essas não, coisas. há um ano atrás, mais ou menos, ou dois, né? Eles estavam com um estoque bom ainda de mogno, né? E estavam fazendo, produzindo. E aí, sabe que as leis dos Estados Unidos, às vezes, quanto a essa questão de importação, elas mudam de alguns aspectos de um ano para o outro, ou então de um presidente para o outro, sei lá, né? E aí a Gibson foi acionada pelo uso dessas madeiras, Caraca. entendeu? Mesmo elas estando em estoque há 200 anos ali. Né? Só que o Não, tempo aí tava não lá, é né? esse caso, entendeu? Não é esse caso. Ah. Não foi, foi acionada pelo uso de madeiras exóticas, madeiras tropicais e tal, né? E aí essa ação, né, rendeu uma grana alta. Mas o que eles não esperavam era que a Gibson antes tinha começado a fazer uma mudança na linha de produção. Entrou um CEO na Gibson, que o cara resolveu começar a fazer fone de ouvido, Foi isso que fez acabar a Gibson, né? Dizem que- amplificadorzinho portátil de pilha, coisa assim. Muamba, né? É, Foi Muamba, né? Ele tentou eles- expandir a marca para outros locais. ele se associou à Philips para produzir um monte de coisa de áudio de uso doméstico que ia receber o nome Gibson. E você pensa que nos Só últimos, que sei lá, isso- 20 anos, isso tem não- Bose, tem Apple AirTag, Tag não, o negócio. Os fones Uma estão melhorando concorrência muito. desleal. Não desleal, mas os fones estão melhorando demais. Aí foi a tecnologia tá sinistra. Imagina aquele monte de dominó, né? Você vai no dominó da Philips aqui, a Philips não deu certo. Tuc, 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 tuc. Ah, Caiu dinheiro pra caraca, né? Eu Nessa achei história. até que tinha falido Aí por causa disso. vem a ação do governo contra a Gibson, contra a Das questão madeiras. das madeiras. Tac, 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 tac. Mais um monte de dominó. Chegou no final, não tinha quase dominó mais para cair. A Gibson foi salva por fãs, porque tinham uns empresários, uns CEOs nos Estados Unidos, que quando souberam disso, eles entraram em acordo para fechar um empréstimo para a Gibson se levantar outra vez. E aí chutaram aquele CEO,
né? Botaram um outro cara, o cara que já estava Sim, já na sim. Gibson já há mais tempo e tinha mais o know-how do instrumento musical Sim. mesmo, né? E a Gibson voltou a fabricar o básico. Isso é muito interessante, essa história da Gibson, porque a gente vê na história do mundo o contrário, né? As empresas que não inovam são as empresas que, no longo prazo, tendem É. a não continuar. Tipo, o que foi o BlackBerry em 2010, o que é o BlackBerry hoje? Não inovou, tá zero. Só que a Gibson, eles inovaram de uma forma errada e eles tentaram. Falaram, não, É. só que, tipo assim, eles não entenderam o real motivo porque as pessoas compram eles, que é aquela qualidade de guitarra. Tipo, não é só a marca, é a qualidade que eles imputam sobre aquele instrumento. Isso Um chute de pé esquerdo meio assim. Eles tentaram fazer uma coisa e depois eles entenderam que, na real, eles tinham que retrair e voltar às origens. Tipo assim, vamos continuar fazendo o que a gente realmente faz muito bem. É, isso Sacou? aí. Mas teve um outro problema nesse decorrer aí dos dominós, que foi no final do último dominó lá que os CEOs salvaram a Gibson, né, o pessoal arrumou um empréstimo para poder levantar ela. A Gibson estava com grana para começar a fazer o básico, mas eles não tinham madeira em estoque, tinha um pouco de madeira, mas não tinha madeira suficiente para fazer um monte de instrumento básico, instrumento de entrada, coisa mais tipo a estúdio, né? Os modelos SG mais comuns, aquelas coisas assim. Isso ele precisava de madeira boa e que não tinha. O que eles começaram a fazer? Começaram a alterar algumas madeiras para poder ficar com a estética ideal para o instrumento que eles queriam. Vamos dizer, escala de ébano. Escala de ébano, bicho, nem pensar mais na Gibson, cara. Eu acho que só em instrumento, sabe, feito sob encomenda ou top de linha. O ébano tá muito Ébano difícil. é É um aquela tipo madeira de que é escura. completamente preta. muito escura. Ela é africana. E tem o ébano indiano também, tá? Até dá para conseguir. O problema é que, pô, com esses embargos de madeira, a Gibson tá, sabe, pisando em ovos com esse negócio de importar. Então eles estão com pouca madeira. O Rosewood eles estão deixando só para os modelos sabe, de $3.000 para cima. Os modelos abaixo de $3.000 eles estão fazendo com maple tostado. Já ouviu falar nisso? Maple é uma árvore que tem muito lá no Canadá, É, lá perto. Deve ser mais fácil logisticamente Eles de pegam trazer. o maple, colocam no forno, Cara, que loucura. torra ele fica preto, aí tira o maple preto de dentro do forno, coloca no instrumento e fica com Claramente uma é pior, guitarra. né? Parece que é Madeira Rosewood, pior. mas não é, é maple tostado. E aí eles fazem isso para os produtos de entrada, né? Isso, é para os produtos de entrada. Eles chamam de... Cara, eu agora esqueci o nome, mas teve um amigo meu que comprou uma Les Paul no Chile há pouco tempo, que ela veio nessas especificações. O mogno dela era um mogno horrível, era aquele mogno... que é um mogno... Não é nem mogno, eles chamam de nato, que é uma madeira parecida com mogno lá do Oriente. E que é uma madeira que eles vendem aos borbotões. Tem muito. E é uma madeira fraca, leve, né? E não é das melhores para fazer um instrumento maciço. A Yamaha até usa em alguns modelos, mas eles selecionam bem o tipo de madeira que eles vão colocar, mesmo sendo nato. Só que esse que estava nessa Gibson do meu amigo era levíssimo. Parecia uma... Sim. Não era uma Gibson. Você pegava assim, caramba, isso parece um brinquedo. Isso é paradoxal, né? Porque cada vez vai ficar mais caro trazer e aí cada era- vez vai ficar mais caro o instrumento E aí com era essa escala madeira. de maple tostado, captadores, aqueles captadores Dutch Fingers que eles fazem de qualquer jeito, né? Não era captador bom tipo PAF, que são captadores mais equilibrados. Antigamente, a Gibson, o produto de entrada da Gibson era muito bom. Aham. É uma dúvida. Era, né? Era estúdio. Inclusive, Epiphone. Cara, A Epiphone era entrada, né? não, a Epiphone não é da Gibson. Não é da Gibson. Não, Qual a foi a Gibson história? é dona do nome, mas a Epiphone é feita na China, né? Em outros galpões, em outros parques industriais. Quem produzia Epiphone era a Samick, que é um dos maiores parques industriais de instrumentos musicais da China, Coreia, não sei.
E a Samick fazia também para Fender, que era modelo Squier. Aham. Né? O que acontece? Quando você põe um nome no instrumento, não quer dizer que aquele instrumento é daquela marca. É uma Ele concessão, né? ele é dono do nome, mas quem está fabricando é outra pessoa para poder ele ser um produto barato para esse cara aqui vender Que e utiliza ganhar um determinadas dinheirinho em partes cima da marca. daquela qualidade, do que Mas se instrumento. você for nos Estados Unidos, quiser uma Epiphone americana, existe. A fábrica está lá. Sim. Ela continua fabricando. Só absurdamente caros. Sim. A tendência é ficar cada vez pior. E só vende nos Estados Unidos, entendeu? Um instrumento Epiphone você só consegue ir lá. Não tem jeito. E tem que pagar uma boa grana para comprar. Porque são bem caros. E eles eram concorrentes da Gibson. Entendi. Eles eram concorrentes nas semiacústicas e acústicas. Então, era um baita concorrente. Só que com o crescimento dos instrumentos maciços, né, de 1959, 60 em diante, né, quem não fazia instrumento maciço estava fora do mercado. Acabou, Entendeu? Tinha que fazer instrumento maciço. Ou era Fender ou era Gibson, porque as duas dominavam o mercado. E aí as outras fábricas, umas até começaram, a Guild, né? Começou a fazer instrumentos maciços. A Gretsch começou também a produzir alguma coisa maciça, né? Só que a Epiphone não. A Epiphone se recusou totalmente a entrar nesse mercado. E aí eles quebraram. A Gibson comprou o direito da marca e mandou o chinês fabricar instrumento modelo Gibson com o nome Epiphone, bem mais baratinho. Essa que foi a jogada, entendeu? Modelo Isso- modelo SG. Desculpa. Quando você tem uma Epiphone, você não tem uma Gibson, você tem uma Epiphone chinesa, entendeu? Ou seja, uma cópia da Gibson feita com o nome Epiphone. Muita marca top, digamos, marcas caras. Gibson é um bom exemplo mesmo. Fazem isso, tipo, eles criam uma linha barata para meio não... eles não canibalizarem para produtos. Porque, tipo assim, eles têm uma... Em vez de eles fazerem a Produto de Gibson entrada. barata, eles pegam uma marca conhecida, compram e botam o produto barato é Epiphone, não é Gibson. Gibson é sempre caro. Porque se começar a ter barato, vai ferrar com o pessoal, cara. Cara, isso é uma loucura. E até uma coisa que eles falaram de podcast que eu queria que você falasse, é meio óbvio, né? Agora que você está falando, a diferença entre o instrumento da China com os Estados Unidos. Mas fala mais, tipo, você mencionou hoje em dia a gente vê cada vez mais instrumentos com baixa qualidade, vindo de tudo que é canto. Tem instrumento chinês, né, que tem uma qualidade razoável. Por quê? Porque a ideia do instrumento chinês, que é bom, né, é entrar no mercado americano. Ou seja, eles criaram aquilo para competir dentro dos Estados Unidos. Vamos dizer, a Fender, aquela Squier Classic Vibe, elas são comparáveis às mexicanas em nível de qualidade, são muito boas, né? E tem um preço quase igual ao da mexicana. A ideia é ter um produto com menor custo e maior liquidez. Tem até aquela piada que na Fender a diferença era só onde a pessoa trabalhava. Porque a americana e a mexicana são de uma do lado da outra. as fábricas eram do lado, só que uma nos Estados Unidos e uma no México. Então a única diferença, tipo, o cara tinha que atravessar a fronteira para trabalhar na Fender, ou tipo, a única diferença era realmente a fronteira. E aí você até explicou que eles faziam, nos Estados Unidos, eles botavam captadores melhores. Diferentes, na verdade. Diferença. Não digo nem que sejam melhores, são diferentes. Os captadores americanos, eles são mais silenciosos. Quer dizer, menos barulhentos, né? E os da Fender mexicana são mais agressivos. E aí traz mais ruído, claro. Né? Mas tem cliente americano que adora o som dos captadores mexicanos, né? Assim como tem pessoas que gostam do som do captador americano. Né? Mas o lance do mercado China e Estados Unidos é assim, se está sendo bem feito, é porque os caras querem entrar no mercado americano ou no mercado europeu. Para o mercado sul-americano, tá? Rola uma diferença aí de produção, entendeu?
Eu sei disso porque o que que acontece? Quando você vai ver o preço de uma Classic Vibe aqui, vale mais a pena você juntar mais um pouco e comprar uma americana. O americano ou a mexicana? Ou uma mexicana ou uma americana. Por quê? Porque é um preço que pra gente não dá, entendeu? Para o consumidor brasileiro, Fora do tá muito alcance. caro. Mesmo a Classic Vibe tá muito caro. Até o instrumento japonês já tá caro pra gente É, hoje. e aí o que que vem para o Brasil? Vem o modelo baratinho, né, da Squire, né, que é aquela Squire Affinity, a Squire mais barata, Bullet, né, elas vêm para cá, né, e tem uma, vamos dizer, uma venda mais expressiva aqui na América do Sul. Mas são instrumentos feitos com madeira mais barata, né, mas ainda são razoáveis. O pior são aqueles instrumentos que tem marcas que você nem sabe de onde veio aquilo. PHX, Condor, essas marcas Strindberg. Aí você vai ver, Strindberg é, na verdade, uma submarca, que é, vamos dizer, do importador de Takamine. Não é da Takamine, é Strindberg. É do importador de Takamine. O cara que traz Takamine aqui para o Brasil, ele criou uma marca e mandou fabricar nos fabricantes lá da Coreia, que fazem Ele tem instrumentos relação com os caras. de médio preço, né, média qualidade também, botam o nome Strindberg e eles vendem aqui, né? Na verdade, não tem a ver com a Takamine, mas eles associam isso à Takamine por serem importadores. Então acaba virando meio que né, uma associação, né, das marcas. E vamos dizer, Condor. A Condor era uma marca que foi também criada por um brasileiro, e esse brasileiro pediu para os fabricantes chineses, na época, a Condor era feita pela mesma fábrica da Washburn. Mas eu não sei se a Washburn era também feita por outro chinês. Então, Ah, é um negócio assim. E aí os modelos da Condor eram todos clones de Washburn. Então, aí quando chegava a Condor aqui, às vezes chegava o Washburn também, mesmo modelo, né? Vou citar um modelo XB12, XB4, que eram baixos, né, feitos pela Washburn e que foram clonados com o nome Condor e vieram para aqui para o mercado, né? E aí rolava dumping de mercado, porque um era mais barato que o outro. expulsa. Aí Predatório, né? rolava altas por trás dessa história toda, né? Entre os fabricantes rolava uma crise muito louca por causa dessa questão de marca, modelo e tal, porque não dá para você criar um modelo novo sem você ter o risco de perder dinheiro. Ah, eu vou criar uma guitarra que tem o chifre desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tu bota no mercado. Falando a fabricar 1.000 guitarras, faz um parque industrial para poder fazer essa guitarra. E aí a guitarra não vende? E não dá liquidez, né? Você jogou fora dinheiro. Então, para esses caras, é mais negócio fazer o quê? Qual é a que está na moda? É essa aqui? Então vamos clonar essa aqui e faz lá no chinês. Lembrando uma coisa importante, que Entendeu? o mercado consumidor de instrumento musical, para a maior parte dos instrumentos, quanto guitarras, baixos, teclados, não sei o que, é um mercado amador. Músico profissional sabe qual modelo que quer, boa parte das vezes. Nem sempre. Tem muito músico profissional que não sabe o que quer. Mas o mercado amador, eu vejo, por exemplo, aluno, muito aluno. Ah, meu pai me deu uma guitarra, minha mãe me deu uma guitarra, me deu um violão. O amador vai comprar um instrumento para o filho ter uma experiência, não para ele se tornar um músico. As fábricas, elas têm que jogar com esse tipo de consumidor amador que compra muito instrumento. Eu ia naquelas lojas na Carioca, hoje em dia as lojas da Carioca estão em extinção, mas tinha uma do lado da outra. Era muito pai com filho adolescente, mãe com filho adolescente. Vamos ver um aí que dá pra gente comprar, que esteja no preço, que não seja tão ruim, que não estrague. Vamos tentar ver o que a gente consegue que não seja o pior de todos, mas que seja meio ali de entrada. Acessível e com bom preço. Tal do custo-benefício. As marcas que jogarem com isso, com o mercado amador. E tem marca que jogou com isso. A Corte, já ouviu falar? A Corte era uma marca que jogava com a questão do custo-benefício. Eles tinham modelos
próprios, parecidos com os de moda, né? Tipo uma Fender com um jeitinho diferente, mas com uma qualidade legal. Às vezes melhor do que as boas, tipo a Squier e tal. Tinha época que eu já ouvi pessoas, né, que conhecem instrumentos também, conversando comigo, falar assim, cara, tu já viu como é que estão as cortes? Já, estão muito boas, né? Pois é, tá valendo mais a pena do que comprar Squier. Tá valendo mais a pena que comprar Epiphone, porque o preço está melhor e a qualidade é tão boa quanto. Então, houve esse nicho, né? Essas marcas que entravam nessa onda do custo-benefício. A própria Ibanez sempre foi uma marca que fez isso. Ibanez é japonesa? A marca japonesa, na verdade, os instrumentos eles são feitos na Indonésia, na Coreia, na China, mas tem guitarra Ibanez Japão, né? Mas a Ibanez sempre fez isso, eles sempre... E outra, você pega um instrumento Ibanez, a Yamaha também, você pega o instrumento Yamaha, ou então, sei lá, tem outra marca que é bem mais nessa onda também, que agora eu esqueci o nome. Mas tudo bem, vamos lá, Ibanez e Yamaha. Você pega as guitarras mais baratinhas, mais, sabe? Modelo de entrada. Modelo entrada. Elas afinam muito bem. Eu adoro Yamaha. São excelentemente construídas. Então, o material é razoável, é honesto, né? O timbre é honesto, entendeu? E elas não são caras. Entendeu? Então, quando você tem marcas desse tipo, a outra marca que eu ia falar era a Corte mesmo, eu acabei esquecendo. Mas a Corte também, se você pegar a mais baratinha da Corte, a mais de entrada, elas são instrumentos, assim, primorosos, com um capricho que você vê assim, caramba, o cara que fez isso aqui, sabe? Pô, ele estava sabendo o que estava fazendo. A Yamaha é um bom exemplo. A Yamaha é um bom exemplo de uma marca que conseguiu se diversificar pra caramba. A Gibson não conseguiu, mas a Yamaha, tipo, tem guitarra, tem piano, tem moto. Eu ouvi falar dessa história da Yamaha, tipo, por conta da guerra eles tiveram que diversificar e fazer motores. Pô, Aí isso, sério. Eles eram uma fábrica de piano e aí trompete, instrumentos de sopro. Isso lá antes da Segunda Guerra Mundial. E daí durante a guerra o governo do Japão pediu para eles usarem a infraestrutura para criar motores. Eles fazem hoje em dia o motor de barco mais vendido do planeta. Barco também, pô. De barco, moto, bizarro, né? A moto deles é excelente. Então eu sempre via comentário do pessoal na internet. Eu tenho uma guitarra Yamaha e uma moto também e adoro as duas. Tá Cara, essas marcas asiáticas, japonesas, eles são sempre muito bonitinhas, né? Sempre certinho. O Yamaha DX7, o teclado que marcou o som de uma geração, o Yamaha DX7. O primeiro modelo de sintetizador FM comercial do planeta. O modelo de sintetizador FM era uma coisa que era dos deuses do Olimpo. A Yamaha falou, não, vou vender isso pro meu público. Toma, o sintetizador de frequency modulation, né? Que é um pouco mais avançado. Eu acho que o Kit Emerson, ele inclusive foi convidado para testar um desses sintetizadores Yamaha, né? E na época ele falou assim, caramba, pô, eu tô acostumado com aquela parede cheia de cabo, botão pra caramba, e o negócio agora é desse tamanhozinho, sabe? Pô. E o japonês, ele é famoso por se reinventar, né, cara? Eles têm uma disciplina, né, muito grande. Padrão de qualidade alto. E eles conseguem se reinventar de uma forma absurda, cara. Sim, isso é incrível. Eu brinco o tempo todo que se não fosse uma ilhazinha, ou se eles tivessem paz entre eles, já teriam dominado o mundo. Só que, pô, o cara com uma ilha desse tamaninho conseguiu pegar quase toda a Ásia. E a gente sabe no War, quem conquista a Ásia ganha. Você sabe, a Fender Japão, ela só produz pro Japão. Pô, irado. Não produz mais para exportação. Eles estavam tão bons em reproduzir modelos vintage e modelos assinados que a Fender falou assim, não, esses caras, eles estão fazendo um produto que a gente faz igualzinho, né? E estão cobrando mais barato por isso. Então, deixa eles ficarem com o mercado deles e a gente com o nosso. Sim. Não importa mais Fender Japão para os Estados Unidos, nem para a América do Sul. Pô,
é melhor que o americano vendeu dele, que está um pouco mais superfaturado por questão, né, de impostos, custos com mão de obra, essas coisas todas, do que pegar um japonês que é praticamente o mesmo em nível de qualidade. E tá assim, sei lá, quase 50% mais barato. Uma Sim. diferença absurda. Era um negócio assim que assustou o mercado americano, no caso, o pessoal da fábrica, né, da Fender, e eles, não deixa então o japonês consumir o que ele faz e a gente fica com o nosso. Isso até é uma coisa que eu fico pensando, que tipo assim, eu já li ou ouvi em algum lugar que toda vez que um ídolo do rock, antigamente, nascia, vamos dizer, o Slash, alguém tipo, a venda de guitarra aumentava. Então, tipo assim, quando os Beatles popularizaram, muita gente comprou guitarra. Quando que o Little Richards popularizou, a guitarra aumentou a venda. Só que a gente vendo hoje em dia, na nossa modernidade, não tem mais tanta banda de rock, a gente não vê mais tanto guitarra como a gente via antigamente. Antigamente tudo tinha guitarra. Então eu imagino que eles as empresas estejam passando por um certo problema de venda, né? Que aí é achismo, tô até perguntando. Porque além da venda ter diminuído, eu sinto que a venda de instrumentos diminuiu. Talvez instrumentos eletrônicos vendem mais hoje em dia. Além disso, também tem a questão toda de que instrumento é uma coisa que não estraga. Então, o mercado paralelo de coisas de segunda mão de instrumento é muito forte. Especialmente no Brasil. Tipo, no Brasil é raríssimo você ver um músico que vai comprar um instrumento dos Estados Unidos por causa do dólar, porque é difícil. O cara vai ter a opção de vir aqui e tentar achar alguém que tem um instrumento de, 50 anos atrás. Sacou? Então, tipo assim, eu imagino que eles estejam... Você vai pagar mais barato porque é usado e é aquela Fender perfeita que lendária. foi fabricada em 83, que não sei o que o cara consegue um preço bacana porque o vizinho dele tá vendendo. Exatamente. Não quer mais. Várias histórias A assim. minha Gibson é isso. Eu peguei a Gibson porque o cara comprou a Gibson em 2010 e não usou em 10 anos. Aí eu fui lá, opa, me dá aí então. Mas, tipo assim, o que eu tô dizendo essas empresas devem estar passando por uma certa situação complicada de venda, hoje em né? dia eles não fazem estoque grande e eles estão fazendo o seguinte, nas lojas americanas, você tem um produto, vamos dizer, uma Fender Highway, que é o modelo novo da Fender. A Fender Highway já tem tempo. Já foi assim, uns 2 anos atrás. Mas era a mais barata que tinha. Porque tinha, vamos dizer, material um pouquinho mais barato, uma coisa assim que mais affordable price, que eles chamam, né? Guitarra para atender um mercado mais popular, mas com uma qualidade razoável. Aí eles botavam aquilo no mercado e as lojas iam vendendo. Quando eles chegavam perto de fazer uma outra linha, vai sair um modelo standard novo, né? Que é um pouco mais barato e tal, e a Highway vai sair de linha. Eles não vão mais produzir a Highway, entendeu? E aí eles fazem o seguinte com as lojas: vocês queimam o estoque, baixam o preço, né? E quando tiver, vamos dizer, um mínimo de guitarras, a gente vai e abastece vocês com o modelo novo. Mas só que antes disso, a Fender fica anunciando. Vai sair o modelo, bota folder nas lojas, bota cartazinho e tal, bota as revistas com que ele tá. A Fender tem a revista dela, né? Com o modelo novo que vai sair e fica criando aquele burburinho e aquela vontade do cliente comprar, né? A estratégia mudou, né? Só que quando ela entra com preço mais caro que a última que tinha na loja, entendeu? Que era a Fender Highway, né? E, vamos dizer, por ser modelo novo, ela acaba caindo nas graças dos colecionadores, dos entusiastas e vai vendendo. Aí, quando esse estoque vai baixando, eles fazem a mesma coisa. Vai lançar outro modelo, eles mandam pro lojista, queima tudo, não fica com nada em estoque, vende tudo isso aí, entendeu? E aí, eles fazem essa jogada. Eu não sei qual é o esquema que a Fender faz, né, com as lojas para eles queimarem e o cara ainda ter um retorno. Mas eu acho que a questão aí é a liquidez do instrumento, entendeu? É mais fácil você pegar logo o dinheiro que você investiu, nem que você venda quase preço de custo, para poder ter dinheiro para comprar um modelo novo, do que ficar com aquilo encalhado, gastar com dinheiro novo sem ter,
né, com modelo novo sem ter, e aí tem os dois modelos lá e o cara vai chegar, você tem um novo, aquele não vai vender mais. Eu imagino que seja o seguinte, né? Primeiro, tudo supondo, porque eu não tenho uma loja de instrumento. Eu imagino que primeiro, numa loja de instrumento, questão de espaço deve ser fundamental, porque os instrumentos, o estoque é um complexo, né? E ao mesmo tempo, tipo assim, os caras devem pagar um terço, metade do valor. Tipo, o custo da guitarra não deve ser um terço do que é o valor de fato da guitarra. Porque deve ter imposto, deve ter o custo de operação, deve ter o custo de aluguel. Então, às vezes é melhor, como você falou, vender logo agora, garantir o dinheiro para você comprar o próximo modelo. Porque é isso, né? Tipo assim, o cara dono da loja, ele vai vender essa guitarra pelos próximos 2 anos. Então, ele tem que aportar hoje uma coisa que ele vai vender pelos próximos 2 anos. Então, se ele consegue ganhar um caixa dessas 10 guitarras que sobraram e vender a preço de custo, já é uma graninha que ele não vai gastar, né? E, de novo, já é estoque que vai abrir, já é tudo que você falou. Levando em consideração também que toda loja de música tem muito instrumento antigo parado. Sim. Né? Que não é todo instrumento que faz o que a Fender faz. Fica lançando modelo novo. A Fender é o top, né? Exatamente. Vamos dizer, Gibson não. Gibson você tem 10 Les Pauls, cada um modelo diferente na tua loja. No ano que vem, aqueles 10 modelos vão continuar sendo vigentes. Porque a Gibson continua fabricando aqueles com o mesmo preço. Ou seja, a Gibson escolheu ficar nos clássicos. Exatamente. Vamos manter os clássicos e a Fender hoje em dia está no modelo vamos fazer edições limitadas, coisas para colecionador. Isso. Interessante. Existe uma diferença dos instrumentos eletromecânicos para os digitais? Por exemplo, sou tecladista. Guitarra é mais ou menos a mesma coisa, desde os anos 50 não mudou muito. Claro que a qualidade das coisas, dos materiais foi melhorando. Teclado... Foi piorando, né? Olha o que ele falou. A madeira tá mais difícil de conseguir. A madeira, mas também as partes elétricas foram evoluindo e tal. Alguns materiais evoluíram, outros foram ficando escassos. Teclado, cara, digital, teclado eletrônico, de 50 para cá é outro universo. O meu teclado que eu comprei em 2010, hoje em dia... ele já tá passando da fase de isso é um lixo, esse som não vale mais, tá começando a virar vintage. 10 anos atrás que eu comprei isso. 10 anos não, desculpa. 2010 já foi 15 anos atrás. Assim, é uma relação de... Ou o cara pode preferir um instrumento que foi feito em 65, 70 por um motivo de... uma questão vintage, de nostalgia, ou então o cara quer ter o último modelo da Fender. Eu quero ter o último lançamento da Fender. Às vezes é uma questão de preferência do cliente, se ele quer ter uma relíquia ou se ele quer ter a parada mais tecnológica possível, mais avançada. Porque guitarras são guitarras. Cada teclado é um treco totalmente louco, diferente um do outro, tem funções diferentes. É uma loucura. O teclado teve um outro caminho, né, diferente da guitarra. A guitarra continuou com a mesma fórmula. Assim como o piano, né? O saxofone. Ficaram com a mesma fórmula. Mas o teclado não. O teclado, ele conseguiu transmutar, né, e evoluir muito mais do que a guitarra. Mas só que, ao mesmo tempo, quem ouve música, né, guarda o quê? Aqueles timbres legais que fazem você lembrar de momentos épicos da tua vida. E aí foram o quê? Foram os Hammonds, foram os Piano Rhodes, foram os órgãos, né, clássicos famosos, né, que aí o que acontece? O teclado hoje novo, né, todo digital, mas ele faz o quê? Ele simula um Hammond. Ele simula um Piano Rhodes, ele simula um piano clássico. Então, vamos dizer, sai mais barato você ter um equipamento analógico desses hoje dentro de um digital, né? E você continua com aqueles timbres bacanas. Mas aqueles instrumentos analógicos, eles foram a base de tudo. Entendeu? Vamos dizer, a referência auditiva que você tem de um teclado, ela é dos anos 70. Exatamente. Que são os grandes teclados que foram criados nessa época, no final dos 60 e início dos 70. O estabelecimento do Rhodes e do B3 como marcos de timbrísticos. Né? Exatamente. Não, e isso sem contar outras coisas que também são dessa época, tipo o Theremin, né? Coisas assim que são um pouquinho fora da caixa, mas que dá para você fazer digitalmente. Tem Theremin digital, você tem um teclado digital que ele tem um olhozinho digitalzinho aqui, você não vê o facho.
Mas você bota a mão ali, ele... Isso é irado. Sabe qual é? Ele responde igual um tereminho. Então, é legal você ter tudo no digital e num preço bem legal. Mas a referência não existe mais, entendeu? Não tem uma coisa nova. Sim. Não tem um teclado que transponha vamos dizer, os timbres daqueles teclados dos anos 50, 60, equipamentos 70. analógicos enormes e de difícil acesso, caros. Exatamente, mas o que acontece? Essa evolução foi só tecnológica, não foi de timbre. A guitarra... Não existe um timbre novo. É a mesma tentativas coisa a guitarra. Da Korg, da Yamaha, de fazer aquelas guitarras digitais e tal, aquilo era visto como um exótico, não como uma evolução. Os camaradas usaram até algumas bandas, aquelas guitarras digitais da Korg e tal, que faziam som de violino, faziam som de piano e tudo. Maneiro, mas isso era visto como uma coisa nichada e especial, não como uma evolução. E outra coisa, não é um produto que possa ser dado uma manutenção periódica como é uma guitarra. A guitarra é feita para ser um instrumento bom por 50 anos, 60. Ela não tem aquela coisa da obsolescência programada. Não. É um instrumento que ainda é feito para durar mais do que uma outra coisa qualquer. Digital. Né? Já os instrumentos digitais, eles têm uma certa volaticidade. Tem muito teclado que perde a sensibilidade do teclado, da tecla. Aí você tem que entrar em contato com a Roland. Aquela borrachinha que manda o contato, tá ruim. Tem que trocar. Quando tu vai ver o preço da importação, você vai comprar um teclado novo. Então acaba virando uma obsolescência programada, enquanto nas guitarras não acontece muito isso. É bem diferente, né? Bom, aí a nível de comentário útil também para quem estiver assistindo, já que a gente está falando de obsolescência e de estrago. O que as pessoas devem fazer para que seu instrumentinho querido dure mais, continue soando melhor? Vamos lá, dicas para os jovens. No âmbito que eu posso dizer, que é a guitarra, o violão, o baixo, né? Não deixe seu instrumento ficar com corda velha por muito tempo. Tá? A corda, vamos dizer, principalmente guitarra, que a corda enferruja e enferruja bem. Né? Por quê? Porque quando você pega o seu instrumento, a guitarra ainda tá boa, a corda tá legal, tá enferrujada pra caramba. Você tá tocando, toda vez que você dá uma palhetada, voa um monte de pozinho de ferrugem ali, que você não tá vendo, e vai se instalando em outras partes metálicas do instrumento. Daqui a pouco, cara, a guitarra tá toda tomada de ferrugem. Então, troca a corda. Passou 2 meses, 3 meses, compra uma cordinha nova e coloca lá. Troca uma por uma, não precisa tirar tudo de uma vez, porque o pessoal pergunta pra caramba pra mim, Mário, eu posso tirar tudo de uma vez, depois colocar tudo de uma vez? Só se for fazer uma manutenção pesada, limpar, né? Aí eu falava assim, olha, eu posso, porque se der um problema aí na hora de colocar, eu vou resolver o problema. Mas se você tirar, vamos dizer, de uma Les Paul, as cordas todas, aí você chegar assim, virar a tua Les Paul para dar uma olhada e pum, cair a ponte. Aí tu vai pegar a ponte e vai colocar de volta no lugar. Se os carrinhos estiverem pro lado errado, quando você colocar a corda de novo, a afinação vai ficar errada. Não sei se isso aconteceu comigo. Eu perdi a ponte, né? Perdi a ponte, teve que fazer uma ponte nova para minha guitarra. Aí foi o maior problema, botei lá, aí passou uma semana e não achei. Ah, meu pai. Não estava no meu quarto. Então, trocar uma corda de cada vez evita vários problemas. Uma é mudar a posição das regulagens que foram feitas, né? Tanto da ponte quanto do braço. E a outra é que você não tem, vamos dizer, um risco de mudar o tensor, entendeu? Porque o tensor ele é muito sensível. Se você, vamos dizer, tem instrumento que se você tirar as cordas todas, o braço, por ser muito fino a madeira, o braço vai tensionar todinho. E aí quando você botar as cordas de volta, que ele voltar para o lugar, ele pode não voltar para o mesmo lugar que ele estava. Desafina. Mesma coisa Floyd Rose. Floyd Rose, cara, você tira as cordas todas, a Floyd Rose cai. Aí tu coloca tudo de novo e puxa, quando ela volta assim, ó, em pé. Ela não volta, por quê? Porque as molas cederam e se adequaram a outra tensão. Quando você puxar de novo a corda está com a tensão mais alta, ela vai trazer aquela mola
fácil. Até a mola sentir que tem que puxar e trazer a ponte para o lugar, demora um tempão. Você vai, já foi no luthier, já para poder fazer tudo de novo, dá um trabalho danado. Agora, se você pegar a Floyd Rose, né, e colocar uma borrachinha embaixo dela, levanta assim com a alavanca, põe uma borrachinha, borracha de colégio mesmo, né, embaixo dela, que é para ela não cair. Ela Pra ficar... manter a tensão. Aí você troca uma corda de cada vez. Primeiro o mizinho, depois o si, depois o sol, o mi, si, afina, entendeu? Tira a borrachinha, a ponte vai ficar estabilizada. Aí depois você passa a afinação de novo, trava aqui, pronto, acabou. Você tá com a tua Floyd Rose com corda nova, você mesmo. Fala que é sarna para se coçar, dá a dissolução aí. É fácil fazer. Ele só tem que ter paciência e tem que lembrar que a ponte ela precisa estar sempre na posição certa. Por quê? Porque essa coisa dela cair, subir, as molas elas são de aço. O aço não é tão elástico assim. E ele não cria memória de posicionar no lugar certo, entendeu? Se você está com o aço tensionado assim, e de repente você distensiona ele, né? No caso uma mola, né? Quando você puxar de novo, ou ela vai forçar mais para deixar sair, ou ela vai estar mais descansada, menos estressada, e vai soltar demais. Entendi. Geralmente a conta sempre é soltar demais, e a ponte levanta. Por quê? Porque a corda que está nova, ela também tem mais tensão. E aí acaba fazendo com que a ponte levante. Então, além de trocar a corda com frequência, o que mais a gente pode fazer? Passa um pano seco nas cordas. Paninho comum. Pode ser isso, flanela, uma camisa velha. Eu gosto de camisa de malha porque não solta pelo e não risca a pintura. Ou seja, algodão. Algodão. Mas aí você passa nas cordas, na ponte, entendeu? Para tirar a umidade da mão. Né? Secou as cordas, elas vão durar muito mais, você pode ter certeza. Não toque muito com a mão mais. toda suja de gordura, de pastel, salgadinho. E se tocar, depois limpa. Né? Outra coisa que é bom você fazer também é pegar uma estopa velha e sujar ela de WD-40, entendeu? E aí vai lá na ponte, passa um pouquinho, entendeu? Nas tarraxas também, ou então um pincelzinho, você pega o copinho aquela tampa do WD, joga um bocado lá dentro, pega um pincel, mela lá e vai nos carrinhos, dá uma melecada de WD-40 nos carrinhos, né? Lá na tarraxa, no bico da tarraxa, passa um pouquinho também. Depois você passa um pano para secar. Não pode deixar o óleo lá em quantidade. Passa um pano para tirar o excesso e pronto. Vai ficar uma películazinha ali que vai garantir que a água não penetre. Porque o lance do WD-40 é que ele não deixa a água entrar no metal. Não deixa a umidade entrar no metal. Tá? O propósito do WD-40 é expulsar a água do metal. Vamos dizer, se você tem uma chapa aqui úmida, né, com as gotículas, você pegar o WD-40 e mandar, ele não só vai empurrar a água, né, como também vai deixar isso aqui de um jeito que se você botar água de novo, a água vai escorrer. Vai repelir. Ele repele a água. Eu também tinha ouvido dizer que se você não está usando muito, é bom você botar nas caixas, na case, para evitar poeira. É verdade isso? Pode botar em case, tá? Mas tem que tomar cuidado com o local onde ele vai ficar. Se é muito quente, muito seco. Né? Lugares secos demais geralmente não é tão ruim não, mas lugares úmidos demais tem muito problema, por causa de mofo. Né? Mofo gosta de um lugar quente e fechado. Ou seja, dentro de uma case, num armário que tem o hábito já de ter muita umidade, né? No lugar, vamos dizer, tem um pessoal que mora perto de floresta, aquela galera que mora no horto, pessoal que mora no jardim botânico, mas eu digo mais floresta, porque a praia ela não é tão úmida quanto a floresta. É mais sal, não é mofo, né? Não, mofo você tem em floresta.
E aí há casos de eu pegar cliente assim, caramba, botei minha guitarra na case, fui viajar, fiquei uns 2 meses fora. Quando eu voltei a abrir, a escala tá toda branca de mofo. Aí por quê? Porque ele tocou a última vez no ensaio, esqueceu de limpar, deixou a umidade da mão ali no instrumento e botou dentro da case e guardou. Além da umidade da mão, ainda tem o do ambiente, tudo que favorece esse tipo de problema. Vale a pena botar saquinho de sílica dentro da Sim, vale. Vale sim. Mas aí o que acontece? O mofo não é uma coisa sem cura, né? Você pode pegar, lixar toda aquela área que tem o mofo, passar uma lixa fina, né, na escala, depois passar um bombrilzinho e jogar um óleo de peroba, mas deixar o óleo de peroba entrar, entendeu? A madeira puxar mesmo, não é passar o óleo e depois passar o pano. Você deixa ela secar ali, por quê? Porque ela vai criar também uma proteção para a entrada do mofo de novo. Não vai entrar mais ali mofo, pelo menos por um tempo, né? Até você acabar esquecendo ela de novo, dentro do armário. Muito bom, muito bom. Johnny, você tem mais alguma pergunta? Tem só a nossa pergunta aqui. Antes de você fazer essa última pergunta, hoje não temos pessoal do backstage, então não vai ter essa pergunta, que às vezes as pessoas vêm lá de fora fazer uma pergunta. Tem uma coisa legal. Fala o que você quiser, pode falar. Tem uma coisa legal. O maior problema, tá? Dos meus atendimentos, né? Assim, que mais acontece, né? Com a maioria dos clientes é ter problema de ruído. Pô, liguei o cabo, tá fazendo um ruído chato e tal, que não sei o quê. E aí eu mexo no botão, também tá fazendo ruído e tal. Isso pode ser resolvido pelo próprio músico. Não precisa o músico entrar em contato com o luthier para resolver problema de parte elétrica. No jack, se ele estiver fazendo ruído, você pega um cotonetezinho, molha ele no álcool, pode ser álcool comum. Pessoal, assim, álcool isopropílico, limpa contato. Tá, beleza, se você tiver, usa. Isso é bom. Mas se você não tiver, como é que eu faço? Eu pego o álcool 70 volumes, que é aquele comum, bota um pouquinho no copo, mela lá o cotonete e vai dentro do jack e passa lá dentro. Você vai ver que o cotonete vai sair pretinho de sujeira. Aí você faz a mesma coisa com o outro lado do cotonete, tá, limpa bem, dá uma sopradinha lá dentro, pronto, acabou. Mesma coisa, potenciômetros. Os potenciômetros estão fazendo um ruído danado. Se você conseguir puxar os botõezinhos para fora, deixar só o eixo do potenciômetro, você pega um conta-gota, uma coisa que você possa levar o álcool ali, joga aquele mesmo álcool 70 volume, álcool 70 vamos dizer, o que seria mais puro. O de 45 volumes eu não acho bom, mas o 70 dá para fazer isso. Você pinga um pouquinho no potenciômetro e dá uma girada. Enquanto você girar, o álcool ele vai descer e vai se espalhar na pista, que tem uma pista de carvão ativado lá dentro que faz a graduação de resistência, né, do potenciômetro. Então, limpou aquilo ali, você vai mexer, que é para poder criar atrito e tirar a sujeira. O álcool ajuda a tirar, mas o que tira mesmo é o atrito. Você tem que girar bastante com o álcool lá dentro. Ele está fazendo papel de limpa-contato. Isso. Aí, né? A mesma coisa, chavinha de posição. Tá dando ruído pra caramba. Pinga um pouquinho de álcool 70 lá dentro, mexe, que vai resolver o problema, entendeu? Mas se quiser conversar com o luthier para poder ver se está alguma coisa quebrada e tal, beleza. Mas vamos dizer que você não tenha tempo para isso, né? Pô, caramba, o ensaio daqui a meia hora. E agora que eu estou vendo a porcaria do jack está fazendo um ruído danado, às vezes eu até corto o sinal. Pô, se você está em casa, pô, tu vai lá no banheiro, cara, cata um cotonete, pega o álcool 70, dá uma olhada, vai lá, limpa o teu jack e vai ensaiar. Dicas de saúde para que você não vai parar no hospital. Não, porque às vezes eu tenho que vir aqui no Rio, de lá de São Gonçalo, para limpar a parte elétrica simples, coisa simples, né? Mas aí o que eu falo com o cliente? Olha, eu vou aproveitar, vou avaliar todo o teu instrumento. Se tiver alguma coisa a mais para fazer, aí a gente combina isso, porque não justifica eu sair de lá de São Gonçalo para aqui para o Rio só para fazer uma coisinha tão mínima, né? Entendeu?
E aí eu vou acabar cobrando uma logística que não justifica. O cara pode fazer. Pô, perfeito. Então, Johnny, faz a pergunta. A gente sempre faz fora do backstage também para os artistas, para todo mundo que vem para cá. O que é música para você? O que é música pra mim? Música é minha vida, cara. Eu sem música não sou nada, bicho. Pô, a música é meu trabalho. Música é a minha diversão, é minha válvula de escape, sabe? A música me faz lembrar de pessoas queridas que eu perdi. A música me faz lembrar de lugares ótimos que eu vivi momentos foda pra caramba. A música me faz lembrar de momentos ruins também, entendeu? Mas o que acontece? A música me faz lembrar até de cheiro. Ela me faz lembrar de sensações, né? De coisas muito mais, assim, a música tem pelo menos para mim, ela tem uma interação mística dentro de mim, sabe? Por isso que eu falo que minha vida é música. Eu não vivo em outra condição que não seja, né, da música, para a música, em nome da música. Pô, muito bom. Excelente. Então, obrigado se você está até aqui agora ouvindo a gente. É muito importante para a gente que você esteja aqui. Curta, compartilhe, comente. E se você precisar de um luthier e morar no estado do Rio de Janeiro, só falar com o Mário, que, cara, já aconselho ele para uma galera. Esse cara aqui é monstro. Mário, muito obrigado. Mário, como é que a galera te acha na rede social? Tem como? Oi? Como te acham em rede social, se quiserem te achar? Eu tenho o Facebook, né? E tenho Qual o seu arroba no Instagram? o Instagram também. Qual é o seu arroba? É @Mário. Acho que é mais @Mário Alves mesmo. Mário Alves. Deixa eu ver aqui que eu já te falo. Mário Guita. Mário Fender Alves. @Mário Fender Alves. Tá vendo? Arroba Mário Fender Alves. É isso, rapaziada. E aí pelo Instagram você também consegue chegar no Facebook. Eu acho que dá, né? Sim, sim. Tá, super. Bom, Perfeito. Pra poder te achar É lá. isso. Obrigado de novo. Eu rapaziada. tinha blog, cara. Na época de blog. Eu tentei fazer uma coisa mais. Já terminou, né? Já, agora pode matar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.